A falta de coerência denuncia a falta de autenticidade. Se você for acusado de incoerente, analise bem a situação. Se a incoerência é real, você precisa rever suas ideias. Se não é real, sua comunicação está com problemas. Se você não encarar esse problema com a seriedade que ele merece, pode vir a ser a causa de sua derrota. Esteja sempre atento a isso. Outro detalhe. É necessário que haja coerência entre o discurso e a forma de ser do candidato. Para demonstrar autenticidade, tem que ser direto e concreto nas respostas. Evite divagações. O povo não gosta disso. O tempo dos políticos espertos no trato com o povo passou. Importante deixar claro que se as pessoas não perceberem autenticidade e espontaneidade no candidato, a capacidade de persuasão será comprometida. Se isso acontecer, a capacidade de conseguir eleitores engajados voluntariamente será mínima e, consequentemente, a probabilidade de sucesso da campanha cairá. Vamos imaginar que todos os passos sugeridos pela metodologia foram seguidos de forma correta até aqui. Como eu começo a trabalhar nesse tal de engajamento? Quando começar o processo de engajamento de voluntários? Você gostaria de ver pessoas se apresentando para ajudar na sua campanha de forma voluntária? O que você acha de ver pessoas divulgando vídeos feitos por elas pedindo por votos para você? Você gostaria de ver as pessoas tomando iniciativa para pedir contribuições para a sua campanha? Lógico que qualquer candidato gostaria de ver essa movimentação em torno de sua campanha. Mas como fazer isso acontecer? A primeira condição para que isso aconteça é que as pessoas entendam que a mensagem do candidato é boa. É preciso que acreditem que aquelas ideias, quando postas em prática, vão beneficiar o lugar onde vivem. Também é preciso que acreditem que o candidato, uma vez eleito, tem condições de colocar as ideias em prática. Dessa forma, estará pronta a condição para despertar, em boa parte dos futuros voluntários, o desejo de participar da campanha. O candidato precisa ter sensibilidade para perceber as diferenças de tom e conteúdo nos comentários dos eleitores. A partir dessas diferenças, será possível fazer a segmentação. A segmentação deve ser feita agrupando as ideias e valores semelhantes e separando as diferentes. Será possível reverter a negatividade do eleitor se for possível perceber que há credibilidade por parte dele e discordância por colocar de forma honesta do ponto de vista intelectual. Atenção! Os comentários negativos são importantes porque é a partir deles que podemos fazer as correções do discurso e do rumo da campanha. O candidato deve ter a preocupação de entender as demandas dos eleitores e deve apresentar suas ideias e valores, até que sua personalidade real e autêntica fique transparente para as pessoas. Cabe a você mostrar que o trabalho da campanha é coletivo, não é só o candidato que ganha a eleição. O mais importante é que as pessoas que o elegerem vão passar a ter um representante que vai defender as ideias, os princípios e vai lutar pela solução dos problemas dos eleitores. Uma vez identificadas as pessoas que postem comentários positivos e otimistas, você deve convidá-los a participar de sua campanha. Esse momento será o indicador de que sua campanha vai decolar e você precisará criar uma estrutura para dar sequência à conquista de mais eleitores. O engajamento vai acontecer quando as pessoas concordarem com suas ideias a ponto de se disporem de forma espontânea a trabalhar para divulgá-las na internet e fora dela. Esta metodologia tem como uma das suas principais características mostrar como fazer as pessoas se identificarem com você e suas ideias, a ponto de procurarem a coordenação da campanha para se engajarem no seu projeto. Não é isso que acontece quando as pessoas confiam nos políticos em campanha a ponto de trabalhar de graça? Você já deve ter feito isso. Sabe como funciona a cabeça das pessoas quando acreditam em um líder. O engajamento, além de ser um indicador mais forte do potencial eleitoral do candidato, torna a campanha mais barata. A economia provocada pelo alto engajamento voluntário também é um diferencial positivo diante da concorrência. Você deve estar se perguntando, vou conseguir engajamento voluntário só em demonstrar correção de caráter e autenticidade? A resposta é talvez. Para aumentar as possibilidades de engajamento, existe um outro fator que deve ser tratado com muito cuidado. Chama-se plano de governo. Isso para os majoritários. Ou mandato
para os vereadores, os proporcionais. Por que é importante ter um projeto para o mandato? Na política brasileira, os candidatos, mesmo os majoritários, não costumam se preocupar em apresentar um projeto ou plano de governo. Quando apresentam, é pura formalidade. É apenas para manter as aparências. Se os políticos, no passado, não se interessaram em apresentar um plano de governo de mandato e não foram punidos pelos eleitores, porque essa metodologia sugere o contrário. Porque diz que isso é importante. Consideramos ter um projeto de mandato ou um plano de governo uma necessidade. É uma declaração de respeito ao eleitorado. A grande maioria dos políticos engana o povo ao não apresentar um plano de governo sério. Defender ideias que sabem ser inviáveis, mas que soam bem aos ouvidos dos eleitores, pouco esclarecidos, e assim conquistam os votos deles. Os tempos estão mudando e essa postura tende a perder o efeito. Os eleitores estão mais atentos. O ambiente onde as batalhas das campanhas estão sendo travadas está se ampliando. O mundo da internet e redes sociais está cada vez mais influente, presente no dia a dia das pessoas. É por isso que essa metodologia faz uso do marketing de relacionamento, que é a estratégia mais adequada para criar uma conexão direta com o eleitor. Visto isso, fica claro que é recomendável começar pelo começo. Como um político pode pedir votos diretamente ao eleitorado, se não diz o que quer fazer no seu mandato. Além disso, existe um outro motivo pelo qual o plano de governo deve ser feito e apresentado. Para qualquer ser humano, é importante demonstrar correção de caráter e autenticidade. Para um político, é fundamental. Estas qualidades estão no plano abstrato e emocional. Por isso, precisam da racionalidade concreta de um projeto de governo. É isso que vai complementar o pacote de argumentos, formado por boas intenções, bom caráter e excelente proposta realizável. É bom pensar nisso, realizável. Com estes três fatores em harmonia e equilíbrio, será mais fácil alimentar a esperança dos eleitores por um futuro melhor e formar um contingente de pessoas engajadas voluntariamente, dispostas ao trabalho duro de conquistar votos e vencer eleições. Quando você postar seus vídeos, uma das perguntas que o eleitor vai se fazer será: qual é o seu projeto? Ele pode guardar essa pergunta para si mesmo, ou comentar com outras pessoas, ou ainda postar essa pergunta, o que será ótimo. É evidente que, num primeiro momento, esse plano de governo ainda não existe. Por isso é bom ter o cuidado de lembrar ao eleitor que a opinião dele é muito importante para a elaboração desse plano. Essa peça da campanha é muito importante. Como uma comunidade vai se interessar em apoiar você se não ouvir falar do seu projeto? É o plano de governo que vai determinar sua personalidade política na campanha eleitoral, quando pensando o elaborado e coordenado por você. Um projeto bem elaborado significa um norte, uma direção, uma causa pela qual vale a pena trabalhar. É o que dará a aura de confiabilidade e de autenticidade ao político. Se essas qualidades que despertam a esperança dos eleitores e nas pessoas de uma forma geral, a percepção é que é possível melhorar a qualidade de vida, desperta nas pessoas a vontade de participar e colaborar na campanha, se tornando o eleitor engajado. É nesse momento que nasce o engajamento voluntário, o pilar da vitória de qualquer campanha eleitoral. O projeto do mandato ou do plano de governo, quando bem feito, fundamenta toda a campanha nas suas ações com princípios e coerência. Começar uma jornada dessa importância sem projeto, sem um discurso coerente com a necessidade do eleitor, é correr o risco de começar perdendo. Outra função do projeto, o plano, é gerar nas condições cognitivas e emocionais das pessoas para o engajamento voluntário e depois servir de elo de conexão com o eleitorado. Para cumprir essa função com sucesso, é necessário que a comunicação com os eleitores tenha alguma qualidade que será detalhada mais adiante. O candidato deve apresentar sua proposta de várias formas diferentes. É importante ter em mente que o ser humano, embora decida, na maioria das vezes, a partir da emoção, também usa da razão como base para decidir. Portanto, é aconselhável apresentar ideias, objetivos e motivos das ações que se deseja implementar no decorrer do mandato. Embora a causa para o eleitor decidir votar em algum candidato esteja no plano emocional de princípios e valores,
É no plano de governo que se encontra a base concreta e racional para o eleitor justificar para si mesmo seu voto e poder defender o seu candidato em rodas de conversa entre amigos. É bom lembrar que todo esse arcabouço de ideias eleitorais deve ser posto também de forma emocional. Outro cuidado importante que se precisa ter é evitar as contradições. A melhor forma de conseguir um efeito de coerência é o candidato personificar a mudança que promete. Significa que deve parecer, nos mínimos detalhes, com a sua proposta. Se o momento é de austeridade econômica e firmeza de princípios, deve se apresentar em público de forma espartana, de forma simples, no vestir e firme e direto no discurso. Esse é o papel do candidato. Ser coerente em sua pessoa, em sua aparência, com o discurso que ele emite. Mas se deixar de ser você mesmo, sem fazer sacrifícios de parecer isto ou aquilo, o importante é que o discurso esteja em sintonia com a forma de ser do candidato. A campanha vitoriosa de Barack Obama nos mostra isso com bastante clareza, quando em um discurso ele diz: a hora da mudança é já, nós somos quem estamos procurando. Enquanto seu programa de governo estava no seu site, descrito nos detalhes, os discursos seguiam o caminho da emoção. A mudança não acontecerá se nós esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por algum outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais esperávamos. Nós somos a mudança que buscávamos. Isso é do discurso de campanha de 2008. Veja que ele não se coloca acima das pessoas, mas ao contrário, ele está junto e misturado com todas as pessoas quando no discurso usa o nós. Ao mesmo tempo que ele eleva a importância de todos para atingir o objetivo que não é dele, mas do povo. Quanto ao Brasil, não podemos usá-lo como exemplo de que é preciso ter plano de governo e passá-lo também com emoção. Aqui, nas eleições de 2018, a emoção rolou solta, como sem plano de governo que merecesse respeito, como quase todas as anteriores. O povo que foi às urnas estava indignado e com raiva na eleição de 2018. As passeatas de 2013 já indicavam insatisfação ampla com a política e os políticos. Em 2018, os problemas só tinham piorado e a raiva também. Bolsonaro ganhou com o discurso de ser contra tudo isso que está aí. A raiva e a insatisfação dos eleitores de Bolsonaro com tudo isso que está aí era tão forte que os deixaram cegos e surdos para os avisos de que estavam elegendo o presidente sem o preparo necessário para o cargo. Planos de governo não foram discutidos. Dar vazão ao sentimento de raiva era mais importante. Foi a emoção da raiva que ganhou a eleição. Na primeira eleição de Lula, foi a emoção da esperança. Na última eleição de Dilma, foi a emoção do medo. É a emoção que alimenta o engajamento e o plano de governo dá base sólida para a defesa do candidato. Vamos ver como é que fica o roteiro de vídeo. Se você usar a forma certa, vai criar conexões com as pessoas. Se você usar o vídeo da forma certa, vai criar conexões com as pessoas. Vai gerar o sentimento de que o eleitor e o candidato são semelhantes e pensam muito parecidos. É o pensar parecido que gera simpatia e, com elas, o afeto. As pessoas precisam primeiro gostar para depois acreditar. Para gerar esse afeto, esse gostar, as postagens que você fizer precisa se comunicar com o eleitor em 3 níveis: o informativo, o emocional e o motivacional. O informativo será quando você der informação que provavelmente não são conhecidas do eleitor. Isso vai gerar uma evolução no seu pensamento ao permitir que novas ideias se incorporem à sua forma de pensar. Um exemplo. Em abril de 2018, a Prefeitura retirou 50 milhões do orçamento destinado ao crédito de obras e instalações de urbanização de área de risco. Esse dinheiro saiu das áreas de risco para ser usado na publicidade do governo. Até agora não sabemos a justificativa para essa mudança. A publicidade do governo é mais importante do que a segurança das pessoas que vivem em áreas de risco? É importante lembrar que essa mudança teve a concordância dos vereadores. Agora vamos para o nível emocional. Segue um relato do trecho de uma notícia de jornal de 2019. Desde a última sexta-feira, 19, a Defesa Civil emitiu 5 alertas de chuvas para a população, e dizendo para ela deixar as áreas de risco e procurar abrigo, sendo o último deles emitido às 17 horas. O alerta tem sido enviado para 31 mil famílias por SMS. Foram registrados 3 óbitos na madrugada desta quarta, 24, na rua Ageu, no bairro de Passarinho, no córrego do Curió, em 2 Unidos. Vejam,
A prefeitura admite que há risco para as casas e pessoas e pede para 31 mil famílias procurar lugar mais seguro do que suas casas. É a mesma prefeitura que no ano anterior tirou 50 milhões destinados a essas mesmas áreas de risco para gastar com propaganda. Se esse dinheiro tivesse sido usado de forma adequada, essas 31 mil famílias iriam precisar de sair de casa para um lugar mais seguro? E os 3 mortos? Será que estariam vivos? O nível emocional pode ser acentuado com relatos ou imagens, ou até mesmo pela interpretação do candidato. A conveniência ou não de acentuar o tom emotivo vai depender do bom senso do candidato. Os exageros não são bem aceitos. Agora vamos para o nível emocional deste roteiro de vídeo. O nível da motivação acontece quando o leitor percebe que aquela situação precisa mudar. O candidato, a partir desse ponto, pode dizer muitas coisas, mas o mais importante é que faça perguntas que o levem a pensar no caso. Também pode colocar mais carga emocional nesse roteiro. Isso vai depender da sensibilidade dele. Vai depender de perceber que vale a pena criar uma emoção e, consequentemente, mais retorno de participação e comentários. Lembre-se que o exagero pode ser ruim. A questão é saber o que é exagero. A sensibilidade é o que vai dizer. No fim do vídeo, deve estimular o eleitor a fazer alguma coisa. Nesses momentos, deve pedir para que eles façam seus comentários após o vídeo. Quando esse pedido for feito, que deve ser sempre que postar um vídeo, alguns eleitores vão postar comentários. Esses comentários vão poder servir para melhorar o plano de governo e, ao mesmo tempo, vão permitir segmentar o eleitor de acordo com sua opinião, ou começar um relacionamento com um novo eleitor em potencial. Essa segmentação servirá para sugerir o conteúdo de outros vídeos, responder a objeções, criar listas possíveis de eleitores e preparar o caminho para conquistar engajamento voluntário.